Delmo, o João Batista no Jardim Jandaia. Tá todo mundo ligado em nossa programação. Edição desta quinta-feira, 15 de julho de 2021. Agora, estamos recebendo em nossos estúdios o prefeito de Batatais, Juninho Gaspar. Prefeito, bom dia. Seja bem-vindo ao programa Voz Metropolitana. Tá tudo bem aí, prefeito? Bom dia, Lincoln Fernandes. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metropolitana, da Rede Fé. É uma grande satisfação poder participar aqui do seu programa, onde tem uma grande audiência em Batatais e em toda a nossa região. E o povo de Batatais ligado aqui na Rede Fé 94.9 FM, pode mandar abraço pro prefeito aqui, mandar pergunta pro nosso prefeito de Batatais, o Juninho Gaspar, jovem prefeito de Batatais, que assume a cidade em meio a essa pandemia. Aliás, prefeito, tô falando aqui jovem, o senhor tem 38 anos, é isso? Olha, Lincoln, jovem já passou, viu? Hã? Tenho 38 anos aí. Mas tá novo, pô. Tá nada. Você tá bem jovem. Eu tô mais velho tá que você. Eu já fui vacinado faz tempo, viu, prefeito? Tive a oportunidade de ser vacinado no último sábado, Lincoln. No Muito último bom. sábado? Graças a Deus tivemos essa oportunidade. No meio de todo esse problema, essa crise, né, essa pandemia que nós vemos enfrentando aí, não só a nossa cidade, Batatais, mas toda a nossa região, o mundo, né, o nosso país. Nós temos essa oportunidade agora com a vacinação de combater a pandemia e com absoluta certeza nós vamos vencer, né? Ô, prefeito, como é que tá o ritmo de vacinação em Batatais, hein? Parece que a coisa começou a clarear, né? Hoje a gente estava olhando aqui a ocupação, o índice de ocupação de leitos em Ribeirão Preto. No Plano São Paulo estaremos na fase verde, com 67% de ocupação. Ainda é preocupante, não dá para passar aquela mensagem, né, prefeito? Olha, tá tudo liberado. Mas em relação ao que vivemos há poucas semanas, está bem diferente, já não, prefeito? Olha, Lincoln, no começo da vacinação nós estávamos com uma grande dificuldade no recebimento de vacinas. Né? Inclusive, a quantidade para as faixas etárias, elas vinham numa quantidade a menor do que o número de pessoas a serem vacinadas. Hoje nós temos um ritmo muito maior, as vacinas estão chegando com uma rapidez muito grande e nós estamos em Batatais, nós chegamos a vacina, nós vacinamos. Hoje, por exemplo, nós chegamos vacinas ontem em Batatais e hoje nós vamos fazer um corujão da saúde, nós vamos vacinar o pessoal até a noite hoje. Vai vacinar o povo até a noite? Hoje à noite a gente vai vacinar 1000 pessoas hoje à noite. Em Batatais a gente vacina todos os dias e aos sábados nós fazemos mutirões para vacinar a nossa população. Nós chegamos a vacinar no primeiro mutirão que nós fizemos 2.850 pessoas no único dia. A expectativa era vacinar 3.000 pessoas, mas infelizmente 150 pessoas agendaram e não foram se vacinar. E a gente vem se mantendo aí todos os sábados uma média de 2.000 pessoas vacinadas, né? Ô, prefeito, qual que é a população atual de Batatais? 62.000 pessoas. 62.000 pessoas. A cidade já conseguiu vacinar que porcentagem? Nós já vacinamos com a primeira dose mais de 50% da nossa população. Né, nós vacinamos 32.000 pessoas já com a primeira dose e quase 12.000 metade da cidade está vacinada, então? Com as duas doses, metade da cidade. E com as duas doses, qual a porcentagem? Com as duas doses, quase 12.000 pessoas. Quase 12.000 pessoas. Quer dizer, isso já está refletindo nos leitos hospitalares lá, não, prefeito? Muito. Nós passamos um momento muito difícil em Batatais, né? Nós tivemos, inclusive, a necessidade de tomar medidas mais restritivas. Nós somos a primeira cidade da região a tomar aquelas medidas naquele momento, no mês de maio. E naquele momento, Lincoln, nós precisávamos tomar essas medidas para que a gente pudesse realmente combater a pandemia. Nós tínhamos índices alarmantes no nosso município, nós tínhamos uma média de 100 casos diários positivos de Covid-19 e nós tínhamos também um número muito grande de óbitos. Nós chegamos a ter 50 óbitos no único mês. No mês de maio. Então nós tivemos essa... Quase 2 por dia. Exatamente. Então nós tivemos a necessidade de tomar essas medidas mais restritivas, foram muito eficientes, nós baixamos em mais de 80% o número de casos positivos, hoje a gente tem uma média de 15, 20 casos positivos dia, os óbitos baixaram em mais de 60% também, né? E com o ritmo avançado da vacinação, com absoluta certeza a gente em breve vai melhorar ainda mais esses índices. Como você mesmo tocou na questão do número de ocupação de leitos de UTI, em Batatais nós temos hoje 88% dos nossos leitos de UTI ocupados e em média de 60% dos leitos de enfermaria. Né? Nós chegamos a ficar 4 meses com várias pessoas na unidade de pronto atendimento, na UPA, praticamente 15 pessoas todos os dias, aguardando leitos de UTI, né? E depois dessas medidas restritivas, depois de 4 meses, nós ficamos vários dias sem nenhuma pessoa esperando nenhum leito. Batatais, eu me lembro, Batatais ficou ilhada, né, no sentido
do noticiário, né, da pauta da Covid, que domina o noticiário já tem quase 2 anos, porque quando o Estado, né, prefeito, estava reabrindo Batatais, e o senhor obviamente teve que tomar essa decisão difícil, Batatais fechou e foi um dos municípios, né, que acabou decretando lockdown por um período maior. Valeu a pena, prefeito? Olha, Lincoln, é claro que é uma medida muito difícil, é uma decisão muito complicada para ser tomada, porque a gente envolve decisões principalmente no cunho econômico, financeiro e de medidas que trata a questão do comércio, da indústria, da questão de geração de empregos. Mas, enquanto gestor público, nós temos que ter a responsabilidade sempre de pensar nas pessoas, sempre nos mais vulneráveis, em cuidar das pessoas, em salvar vidas. Então, esse foi o nosso pensamento, em ouvir os técnicos, os profissionais da área. Nós ouvimos os médicos epidemiologistas, os infectologistas, para poder tomar essa decisão. Nós tomamos uma decisão acertada, tanto é que depois de 3 dias que nós tomamos essa decisão, praticamente todas as cidades da região, elas retroagiram, mesmo com o governo do estado aliviando as medidas. Todas as cidades do interior de São Paulo, aqui da nossa região, elas tomaram as mesmas medidas que Batatais tomou, né? E essas medidas foram importantes para que a gente pudesse combater a pandemia. E eu acredito também que se essas decisões tivessem sido tomadas de forma conjunta, de forma coordenada, nós teríamos ainda mais efetividade nos resultados. Aliás, é o que a gente cobra aqui, a gente vai entrar nesse tema, porque o Juninho Gaspar, prefeito de Batatais, está assumindo o protagonismo da região metropolitana. É hoje o prefeito, né, da região metropolitana, são 34 cidades, um jovem prefeito e o vice também é jovem, que é o prefeito de Serrana, o Léo Capitelli, né, que tem 37 anos, essa nova geração de políticos, essa nova geração de gestores à frente da região metropolitana, a gente vai falar disso. Eu quero mandar um abraço pro ouvidor do município de Batatais, o André Luiz Costa, que foi vereador. Grande abraço, meu André. Bem-vindo também em nossos estudos, obrigado por participar aqui. Você de Batatais, pode interagir conosco também, 981581278, nós temos grande audiência na cidade de Batatais. O prefeito, o senhor acredita que a condição será normalizada de forma plena na cidade de Batatais em quanto tempo, prefeito? Olha, Link, eu acredito que nos próximos meses, acredito que até agosto, no final de agosto, nós vamos vacinar praticamente mais de 75% da nossa população. Então, com 75% da população vacinada já com a primeira dose da vacina, eu acredito que com quase 30% já vacinado com a segunda dose, nós teremos não uma fase de normalidade, mas eu acredito que a retomada econômica, como ela já vem acontecendo, ela vai ser extremamente importante para a gente voltar às nossas atividades. É claro que nada vai ser como antes, nós não vamos voltar ao ritmo normal. Nós vamos ainda, mesmo agora com esse, a gente não pode ter o relaxamento, né? A gente fala para as pessoas que mesmo com a melhora nos índices, nós temos sempre que manter todas as cautelas necessárias, sempre utilizar máscara, sempre manter as medidas de higiene, limpar as mãos, distanciamento, para que a gente possa efetivamente manter os dados de maneira estável para a gente poder retomar a economia. Então eu acredito que esse ano ainda vai ser um ano de começo de retomada econômica, para que no ano que vem todos os municípios possam realmente implementar medidas e ações para o comércio, para a indústria poder gerar emprego e renda para a população. É um momento muito delicado, até na mensagem, né, que o poder público passa para a população, porque nós temos muitas demandas reprimidas, né, o prefeito, no sentido social, né, que tem muita gente que ficou em casa, né, se restringiu de todas as atividades, no sentido profissional também, porque as pessoas, né, acumularam, né, atividades durante todo esse período. E agora vem aquele ímpeto natural de querer desenvolver tudo ao mesmo tempo. É aí que pode ser perigoso, né, o prefeito? Nós temos a questão da vulnerabilidade social de pessoas que precisam também do apoio do poder público, às vezes para sobreviver também, muitas vezes. Nós temos as pessoas que ficaram restritas aí das suas atividades, que hoje, com essa retomada, mesmo que parcial das atividades econômicas, às vezes a gente tem uma certa ansiedade de retomar tudo de uma vez, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado, ter essa cautela, para a gente não, de repente, querer de uma vez retomar todas as atividades e lá na frente a gente tem que retroagir novamente. Então tudo passo a passo, né? A gente tem que tomar cuidado e cautela para poder tomar essas decisões. O governo do estado já anunciou, através da Secretaria de Saúde, que no ano que vem, né, em 22, a população será vacinada novamente, né, que isso será uma necessidade, uma nova vacinação contra a Covid-19 em 2022.
Neste ano, prefeito, e a gente está aqui, né? O senhor está tentando estimar aqui em quanto tempo, aproximadamente, a cidade poderá, de fato, respirar mais tranquilamente no que diz respeito ao avanço da vacinação. O senhor falou até o final de agosto, né? Quando acredita 75% da população, né, das pessoas sejam vacinados. Agora, o governo do estado está anunciando vacinar todo mundo, né? Os paulistas, são mais de 40 milhões, até o final de setembro. E a gente percebe que o governo, ele acelera esse calendário. As prefeituras estão conseguindo acompanhar? Está chegando vacina para manter um ritmo acelerado, prefeito? Olha, as prefeituras, Batatais e os municípios, pelo menos da nossa região, os prefeitos que eu tenho conversado, e a gente agora tem uma disponibilidade um tanto quanto maior, uma proximidade com alguns prefeitos da região, chegando vacina, o município vai vacinar. Como eu disse agora em Batatais, ontem nós chegamos 1.000 doses de vacina ontem em Batatais e hoje nós vamos trabalhar até no período da noite para vacinar. Então a gente não tem vacina estocada, não fica vacina. É de um dia para o outro para vacinar a nossa população. Então eu acredito que se o governo do estado ele mantiver esse ritmo de encaminhamento de vacinas, tanto também o governo federal, o Ministério da Saúde, mantiver o encaminhamento das vacinas, nós podemos conseguir. Só que os municípios a gente trabalha de uma forma um tanto quanto conservadora para não criar uma falsa expectativa na nossa comunidade, na nossa população e às vezes frustrar os planos das pessoas. Então a gente trabalha com uma certa, como eu posso te falar, uma certa cautela, né, para que as pessoas também elas não se frustrem, né? Então a gente trabalha, mas chegando às vacinas, os municípios têm capacidade, sim, acho que a grande maioria, para poder vacinar a nossa comunidade. É sempre o problema de se criar uma falsa esperança, né? Uma expectativa que depois não seja cumprida. E a gente viu abre e fecha, a gente já viu um momento nessa pandemia, momento em que a coisa clareou. De repente teve que fechar tudo de novo. Agora é manter, né, o prefeito, exatamente essa coerência em ações para evitar, né, esse abre e fecha desnecessário. Exatamente, o abre e fecha, Lincoln, é muito prejudicial, tanto para o município como para o investidor, para o comerciante, para o industrial, porque a gente para as atividades, né, e a gente cria uma insatisfação muito grande nos setores. Então o objetivo é que a gente possa retomar com cautela as atividades econômicas e que elas sejam contínuas, né? Que ela não precise ficar parando e voltando, a pessoa ter essa incerteza e essa insegurança se pode realmente investir no seu negócio ou não, e dessa forma a gente possa manter esses empregos, possa voltar a fazer com que a economia gire novamente e a gente fomente novamente a questão de geração de emprego e renda para o nosso trabalhador. 8h20, nós estamos entrevistando Juninho Gaspar, advogado, prefeito de Batatais e o novo presidente da região metropolitana. É disso que nós vamos falar agora. Prefeito, como é que é para o senhor, né? Permita-me aqui, né? Pelo cargo que ocupo. O senhor é advogado, prefeito de Batatais, assume, né, a condição de prefeito em plena pandemia, um desafio a mais, não só para o senhor, mas, né, para todos os gestores aqui da nossa região e do Brasil. Nós estamos numa região rica, né, financeiramente, uma região polo educacional, polo em saúde e etc. Como é que o senhor chega à condição de presidente da região metropolitana? Qual a proporção dessa responsabilidade, prefeito? Olha, Lincoln, para assumir o município a gente já tem uma responsabilidade muito grande, né? Em meio à pandemia, porque a gente, enquanto gestor público, nós temos a necessidade de fazer uma gestão para uma certa quantidade de pessoas, né? Batatais são 62 mil habitantes, nós somos os responsáveis por todas as políticas públicas da nossa comunidade, da nossa cidade, por 62 mil pessoas. A região metropolitana, eu acredito que ela é muito importante para toda a nossa região, são quase 2 milhões de habitantes nos 34 municípios que compõem a região metropolitana de Ribeirão Preto, e a responsabilidade ela se aumenta muito, né? Ela cresce, né? E a gente trata de assuntos muito importantes para todos os municípios. Por isso eu repito que as ações elas têm que ser coordenadas e conjuntas entre todos os municípios. Assuntos de interesse de Batatais, Ribeirão, Serrana, de todos os municípios da nossa região, como transporte público intermunicipal, resíduos sólidos, segurança pública, todos os demais assuntos importantes e de grande interesse da comunidade, eles devem e são debatidos na região metropolitana. Só que efetivamente nós temos que fazer a região metropolitana fazer com que suas ações elas comecem a sair do papel, que a região metropolitana ela comece a efetivamente funcionar para que os municípios e a população ela se sinta realmente esses benefícios, né? Para que a gente possa realmente fazer com que a população ela tenha
a certeza de que o Estado, de que os municípios, eles vão chegar junto à nossa comunidade com a prestação de serviço público, com a qualidade que a população merece. Prefeito, faltou isso nessa pandemia? Os prefeitos da nossa região falarem a mesma língua? A gente viu muito conflito de comportamento, né? Quando fechou Ribeirão, o povo foi para a região. Quando fechou a região, o povo veio para Ribeirão Preto. Falta isso aos prefeitos da nossa região? Olha, Lincoln, eu acredito, como eu disse lá atrás, quando nós tomamos em Batatais, eu cito aqui um exemplo próprio que nós tivemos, se nós tomarmos as medidas de forma conjunta e coordenada, os nossos resultados sempre serão mais efetivos. Quando nós tivemos essa decisão em Batatais, que foi a primeira cidade da região a tomar essas medidas mais restritivas, nós tínhamos um estudo de que na próxima semana os nossos índices eles iam aumentar, tanto o índice de contaminação como os índices de óbitos. Então eu até entrei em contato com alguns prefeitos da região, só que naquele momento alguns prefeitos eles ficaram meio receosos de tomar essas medidas mais restritivas, né? E era um dilema, ou toda a região tomava ou só Batatais tomava. Só que eu precisava tomar uma decisão. Enquanto gestor público, nós temos que tomar a decisão que for melhor para a nossa comunidade. Mesmo sabendo de que a efetividade não seria total com a nossa região não tomando as mesmas decisões que Batatais, mas nós tínhamos que tomar essa decisão para que Batatais ela começasse a possivelmente dar um exemplo e o município também, na medida do possível, começasse a colher os bons frutos dessas medidas. Logo depois, todas as cidades da região elas começaram a tomar essas decisões. Se as decisões não são tomadas de forma em conjunto, não são debatidas, não são discutidas, acontece o que você disse. Batatais, ela toma essas medidas, ela fecha, as pessoas de Batatais vão para Brodowski, as pessoas de Brodowski vêm para Ribeirão, de Ribeirão vão para Serrana. O tempo todo, né, prefeito? Exatamente. Aí a gente começa a criar um fluxo muito maior para outros municípios, talvez espalhando ainda mais a pandemia, o vírus, uma vez que praticamente 50% das pessoas contaminadas, elas são assintomáticas. As pessoas não sabem que elas estão com vírus, que elas transmitem, elas vão no supermercado, elas convivem com as pessoas. Então, as decisões de forma coordenada e de forma conjunta são sempre melhores. E o nosso objetivo na região metropolitana é fazer com que essas reuniões sejam mais frequentes com os municípios, que os debates eles sejam mais aprofundados, que nós criamos câmaras temáticas para auxiliar principalmente os municípios menores, os prefeitos de cidades menores, para capacitar também os seus técnicos e que dessa forma nós possamos colher os frutos da região metropolitana realmente. Inclusive, nessa semana, nós estivemos em Ribeirão Preto, tive junto com o Léo Capitelli, nosso vice-presidente da região metropolitana, com o secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, para a gente discutir as questões que são importantes para a região metropolitana começar a efetivamente funcionar, que é a criação da agência e do Fundo Metropolitano. Né? E o governo do Estado se comprometeu com a nossa região para que, nesse segundo semestre, ele encaminhe para a Assembleia Legislativa a criação efetiva da agência e do Fundo Metropolitano e que no próximo ano a gente comece a fazer esse trabalho. Na prática, como funcionariam a agência e o Fundo Metropolitano? A agência ela seria composta por técnicos que poderiam auxiliar os municípios da nossa região e o fundo seria exatamente para fazer um raio-x de demandas. Exatamente. Demandas em comum das cidades. Demandas em comum das cidades, da necessidade dos municípios da nossa região. São demandas que a gente também tem que, às vezes, esclarecer para os prefeitos que não são demandas do município, são demandas regionais, né? Que o município, transporte público, geralmente, Ribeirão Preto sempre vai ser a cidade de referência da nossa região. Ribeirão Preto é referência em saúde, é referência em emprego, referência na prestação de serviços. Então, geralmente, o transporte coletivo sai de Batatais para Ribeirão, sai de Serrana para Ribeirão. Então, a gente sempre vai discutir muitas questões ligadas a Ribeirão Preto. Então, a discussão sempre é a prestação de serviço público em todas as esferas relacionadas aos municípios da região, não somente à cidade. Então, essa é a principal função dos técnicos para poder orientar os municípios. Né? E dessa forma, com o fundo criado, com a participação dos municípios e também do governo do estado, nós teremos os recursos necessários para fazer os investimentos. O prefeito, é exatamente isso. O propósito da região metropolitana é unificar as relações, colocar as demandas, as necessidades na mesa e cobrar o governo do estado exatamente de uma forma conjunta, né, de maneira uniforme, para que os investimentos sejam feitos de uma forma coletiva. Senão, não faz o menor sentido a existência de uma região metropolitana. Ela fica só no papel.
como até hoje está a nossa região de Ribeirão Preto. De fato, falta tirar do papel e colocar na prática. O senhor fala muito da questão do transporte, mas tem muitas outras situações, que inclusive serviram como lição nessa pandemia aqui, né, prefeito? Não, exatamente, a questão da saúde pública é um fato notável, que a região metropolitana ela devia ter agido de forma mais colegiada, ter tomado as decisões de forma... Elas seriam, com absoluta certeza, teriam mais efetividade e os municípios eles teriam colhido esses frutos que nós estamos colhendo hoje, com certeza, num tempo muito menor. Vamos imaginar aqui, né, prefeito, uma situação, encaminhamento de vacinas do governo do estado, né? Poderia ser considerada uma quantidade única para a região, né? Se a região metropolitana estiver funcionando, olha, nós teremos tantas doses para a região metropolitana de Ribeirão Preto, que são 34 cidades. E não, como está acontecendo atualmente. Estou trazendo isso como exemplo, mas são todas as outras situações também, né? Porque hoje vem de forma fracionada. Tantas doses para Batatais, tantas doses para Ribeirão Preto, proporcionalmente, para Sertãozinho, para Cravinhos e etc. Poderia uma demanda unificada trazer, no caso do exemplo das doses de vacina, uma situação única, não é isso, prefeito? Exatamente. No caso das doses de vacinas, na questão dos leitos de UTI, na questão dos leitos de enfermaria, nós poderíamos ter tratado essas questões tanto com o governo do estado, como com o governo federal, com o Ministério da Saúde, de forma conjunta, e esse número de vacinas, número de leitos e de leitos de enfermaria e de UTI, nós poderíamos ter tratado para que todos os municípios recebessem com uma rapidez maior e num número maior. Ô, prefeito, já se tem uma agenda da região metropolitana? O senhor pretende criar uma agenda, né, de encontro desses prefeitos para que essas pautas sejam sempre evidentes? Sim, Lincoln, essa semana nós estivemos no Palácio dos Bandeirantes, né? Estive junto com o Léo Capitelli, estive com alguns prefeitos também já durante essa semana. O nosso objetivo é criar uma pauta, uma discussão da agência da região metropolitana, né? Para que nós possamos, de forma conjunta, definir essa agenda, né? E a primeira discussão que nós tivemos no Palácio dos Bandeirantes já. Na nossa primeira reunião, que nós pretendíamos já fazer no começo desse mês, a gente quer trazer o governo do estado nos municípios, através do governador, do vice-governador, dos secretários, para que eles falem com os prefeitos, que eles estejam mais próximos dos municípios, principalmente dos municípios menores, que eles não têm muitas condições, às vezes, de estar próximo do governo do estado, para que a gente possa levar todas as demandas dos municípios e também as demandas regionais, que é da região metropolitana. Então, a agenda que nós estamos construindo junto com os prefeitos. E que as nossas reuniões, elas sejam reuniões itinerantes também. Que os municípios da região metropolitana não precisem se concentrar somente em um local. Nossas reuniões possam ser reuniões itinerantes. Posso fazer em Batatais, posso fazer em Serrana, posso fazer aqui em Cravinhos, posso fazer em Monte Alto e outras cidades também, para que elas possam participar de todas essas discussões. E que essa agenda seja uma agenda única. A primeira discussão que nós tivemos com o governo nessa última semana, além da criação da agência e também do Fundo Metropolitano, a primeira grande ação com os 34 municípios, nós já propomos a questão do monitoramento nos 34 municípios da nossa região. Uma central de monitoramento que todas as 34 cidades sejam monitoradas e o governo do estado auxiliaria no pagamento de todas No sentido desse programa Detecta, como está sendo colocado aqui em Ribeirão Preto, com 62 câmeras, um monitoramento para inibir questões de crimes, etc. Exatamente. O monitoramento de câmeras juntamente integrado com o Detecta, para que os 34 municípios da região eles possam, de forma conjunta, controlar a criminalidade, fazer esse controle de segurança pública e assim também possa, de forma paralela, auxiliar agora nessa retomada econômica, para que as cidades, as pessoas, elas se sintam mais seguras, o investidor tenha mais condição de investir nos municípios e a gente possa trazer essa retomada econômica para os municípios também. É o primeiro passo, essa primeira agenda da região metropolitana. Talvez isso simbolize uma grande retomada, né, prefeito? E a criação desse fundo é exatamente para isso. Exatamente. Não só para essa ação, mas para outras ações que nós vamos criar junto com as demandas necessárias, desenvolvida pelos técnicos que nós estaremos discutindo com os 34 municípios. Este é Juninho Gaspar, prefeito de Batatais e presidente da região metropolitana aqui de Ribeirão Preto. É o novo presidente, né? Foi eleito recentemente, e o vice é o prefeito de Serrana, o Léo Capitelli.
O pessoal está participando aí, Luciano. Luciano Nascimento tem uma pergunta para o prefeito aí, 8h32. Diga lá, Luciano. Ô, Lincoln, o pessoal aqui participando com a gente, mas o Maurício fez uma pergunta assim. Pergunta aí para o prefeito referente à vacinação às pessoas que estão em situação de rua na cidade de Batatais e também referente à assistência para elas, como abrigo provisório, tipo um CETREM, né? Agora no inverno, Isso. principalmente. Um albergue a essa população tem aumentado o fluxo muito grande. Ele está dizendo, elogiando o prefeito também. Logo, logo ele vira deputado. É isso, eu gostaria de agradecer pela pergunta. Em Batatais nós temos um programa, Lincoln, muito bacana, que a gente tem com a associação de várias entidades do nosso município, que fazem um trabalho em conjunto com a Prefeitura Municipal e com a nossa Secretaria de Assistência Social, que ela acolhe os moradores de rua. Nós temos alimentação, nós temos um trabalho de acolhimento dos moradores de rua, para que principalmente nesse momento eles possam serem acolhidos. Agora nessa questão do frio, nós tentamos até trazer alguns moradores para receberem um atendimento diferenciado, mas a grande maioria, infelizmente, eles já têm o seu cantinho e às vezes eles preferem ficar no seu cantinho do que abrigados em alguns lugares. Nós tivemos esse exemplo em Batatais. E nós temos entidades em Batatais que fazem o acolhimento em parceria com o poder público para acolher os moradores de rua. Então, hoje, os moradores de rua que nós temos em Batatais são moradores que eles não aceitam ou não querem estarem acolhidos. Então, essa é a grande dificuldade que nós encontramos no nosso município. Esse é um desafio para muitas cidades, né, prefeito? Exatamente. Nós já vacinamos vários moradores de rua e nós encontramos alguma dificuldade de alguns que se recusam a serem vacinados ou que se recusam, inclusive, alguns não têm documentação, a gente faz um trabalho de levar eles para que tirem o cartão SUS em Batatais. A gestão anterior em Batatais, ela tinha um certo, não posso falar preconceito, mas um trabalho que eles não tiravam o cartão SUS das pessoas, dos moradores de rua. Nós temos uma entidade em Batatais, que é a Comunidade Divina Misericórdia. Não tratava o pessoal como Exatamente. gente, então, mas se recusa por quê, Você tem que fazer justamente o contrário. Você tem que fazer um raio-x, identificar quem está em fragilidade social e não ao contrário, Nós temos uma entidade que é a Comunidade Divina Misericórdia em Batatais, o irmão Francisco, que toma conta da entidade, faz um excelente trabalho no nosso município, que é parceira da administração municipal. Eles fazem esse acolhimento dos moradores de rua, né? E é parceira da administração municipal. E eles tinham uma grande dificuldade na gestão anterior, que a Secretaria de Saúde se negava a emitir o cartão SUS para essas pessoas receberem o tratamento na rede municipal de saúde. Agora, gente, todos os moradores, eles recebem o cartão SUS, eles são atendidos de maneira adequada, são tratados como cidadãos, recebem o tratamento necessário nas unidades de saúde, então a gente tem esse atendimento. A grande dificuldade que nós temos, muitas vezes, são as pessoas que realmente elas não querem serem atendidas e, infelizmente, elas preferem, às vezes, ficarem nas ruas, né? Mas é um grande desafio que nós temos e o nosso trabalho é sempre tentar acolher essas pessoas para que essas pessoas tenham a dignidade que as pessoas merecem. Esse tipo de gesto aí, né, de não tirar a carteirinha por uma pessoa em condição de rua, chega a ser desumano. Adulto, prefeito, precisa ser convencido e não obrigado a fazer as coisas. Então, se trata com dignidade, qualquer pessoa vai entender. Qualquer pessoa vai entender. Então, é um trabalho de convencimento também, né, de entendimento da realidade. Porque ninguém está na rua porque quer, né, prefeito? É isso mesmo. E essa questão de... a gente tem que entender também que cada cidadão, que cada ser humano, ela tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, ela tem os seus motivos, e muitas vezes a pessoa está em situação de vulnerabilidade, está na rua, e às vezes ela não tem sequer alguém para conversar com ela, Lincoln, não tem alguém para ouvi-la. Como você disse, não é forçar a pessoa a fazer alguma coisa, é tentar entendê-la, saber quais os reais motivos que levaram ela àquela situação e tentar convencê-la do que é melhor para a situação daquele momento que ela está vivendo. Então, o nosso objetivo nessa nossa nova gestão é fazer um trabalho sempre com muita dignidade para as pessoas, é fazer um trabalho com muita transparência, com muito diálogo, para a gente poder ouvir a nossa comunidade e da melhor maneira possível a gente poder prestar um serviço de qualidade para que a população ela possa receber o atendimento do serviço público. Antigamente, em Batatais, eu costumava dizer o seguinte: parecia que a gestão pública prestar serviço para a população era uma obrigação. E a gente sempre, o nosso pensamento é diferente, que prestar serviço público com eficiência e qualidade é obrigação da administração pública, não é um favor. E antigamente se fazia ao contrário,
que prestar esse serviço parecia que era um favor da gestão pública. A gente Parece pensa que diferente. é feito a contragosto, né? Exatamente. Quando é por obrigação, parece que é a contragosto. Ô, prefeito, como é que está a situação do abastecimento de água, essa crise hídrica que a gente está vivendo lá na cidade de Batatais? Recentemente, a gente chegou a receber muitas reclamações aqui. Vocês tiveram um problema pontual na cidade, né, de abastecimento. Tô vendo que hoje Franca tá com problema, a Sabesp tá até preparando ali um plano emergencial para captação de águas. O Canoas está secando. Problemão para a cidade de Franca. Como é que está o abastecimento em Batatais, o prefeito? Lincoln, em Batatais nós temos um problema crônico na questão de distribuição de água no nosso município. Há mais de 20 anos nós não temos nenhum tipo de investimento no nosso sistema de abastecimento de água. A nossa estação de tratamento de água, Lincoln, eu falo assim, até às vezes chega a ser criminoso o descaso com que trataram o setor público na nossa cidade, né? A estação é da década de 60. A gente vai na estação de tratamento de água, Lincoln, todos os... A captação é em Rio, prefeito? Nós temos 2 captações superficiais e todas as demais são captações de poços profundos. De poços. Exatamente. E na nossa estação de tratamento de água, da década de 60, todos os equipamentos são da década de 60. Em todos os nossos postos... Nossos poços de captação de água, nós temos as bombas profundas que fazem a captação, nós temos as bombas de recalque que jogam a água, nós deveríamos ter uma manutenção frequente, nós deveríamos também ter as bombas reservas. Nós encontramos uma situação de que nós não tínhamos nenhuma bomba reserva, as bombas estavam todas queimadas, né? Todas as pessoas, as empresas que prestavam serviço para o município para consertar essas bombas, o município devia todas essas empresas, nenhuma recebia administração para consertar essas bombas. E mais, Lincoln, nós estamos com todos os poços de água de Batatais completamente sucateados, né? Então nós não tivemos nenhum tipo de investimento nos últimos 20 anos. Então é um problema crônico no nosso município de falta de água. O que nós estamos fazendo esse ano? Nós fizemos um trabalho de investimento, nós pagamos todos os fornecedores que a administração devia. Nós já estamos com algumas bombas reservas, nós estamos fazendo um investimento para comprar mais bombas, nós estamos fazendo um estudo para poder identificar qual é o real problema da cidade, se é captação, se é a distribuição de água, se é o armazenamento de água, para a gente poder realmente prestar um serviço com a mínima satisfação para a população, né? E nesses 6 primeiros meses, mesmo com essa crise hídrica que nós estamos enfrentando no Brasil, com algumas pequenas manobras que nós fizemos no abastecimento de água, antigamente fechava-se todos os dias a água, das 11 horas da manhã ou das 2 da tarde, dependendo da região, até as 4h30, 5 horas da tarde, para os postos de armazenamento eles encherem, né? A gente mudou isso, a gente está fechando às 8h30, 9 horas da noite. Então todos ainda têm água durante todo o dia e durante a madrugada a gente enche os armazenamentos de água. Então a gente mudou isso e com isso tem faltado muito pouca água. Quer dizer, fechavam a torneira na hora que o povo mais precisava. Exatamente. O que aconteceu pontualmente há cerca de 15, 20 dias atrás, nós temos um poço profundo lá que abastece uma parte da região. As 2 bombas queimaram com um pico de energia elétrica, né? E são bombas profundas a mais de 350 metros de profundidade. Nós precisamos de um guincho para retirar essas bombas, retira todo o encanamento, para retirar as bombas, trocar as bombas e voltar. Então a gente demorou cerca de 2 dias para trocar essas bombas, 2 dias e meio, quase 3 para trocar. Então a gente teve um grande problema de abastecimento pontual. Uma coisa que não se fazia em Batatais, faltava água e quando voltava e a população ficava à mercê. Nós contratamos caminhões-pipa, disponibilizamos os caminhões-pipa da nossa cidade para poder abastecer as caixas d'água da população, da comunidade, para não deixar também a população à mercê. Então nós estamos fazendo um trabalho para poder tentar, em pouco tempo, mesmo que em 6 meses de gestão, mas nós já estamos fazendo um trabalho para que a médio e longo prazo a gente possa tentar resolver esse problema. Este é o prefeito de Batatais, Juninho Gaspar, presente nos estúdios aqui da Rede Fé FM. Prefeito Juninho Gaspar é o novo presidente da região metropolitana aqui de Ribeirão Preto, já anunciando inclusive algumas novidades. Prefeito, pra gente encerrar, eu tenho visto que o senhor tá girando por aí, né? Foi a Brasília, encontrando deputados, Palácio dos Bandeirantes em São Paulo. Qual que é a novidade no que diz respeito a recursos para Batatais, hein, prefeito? A gente tem que trabalhar muito, né, Lincoln? Porque Batatais, infelizmente,
se a gente depender de recursos próprios para investimento do município, nós não temos. Agora é hora de pedir, né, prefeito? Agora é hora de pedir, porque tem eleição ano que vem, não é mesmo? Se Batatais depender do recurso próprio, Lincoln, infelizmente a gente não tem dinheiro para asfaltar 50 metros de rua. Nós assumimos a gestão com uma dívida de 82 milhões de reais. Nós já pagamos quase 20 milhões de reais da gestão anterior. E esse ano, nos 3 primeiros meses, o município não deve um centavo. Nós estamos arrumando todos os dias com as nossas contas. Então nós estamos a Brasília, estamos a São Paulo, atrás dos deputados, buscando recursos para poder fazer os investimentos necessários em Batatais. Nesses primeiros 6 meses já conquistamos mais de 5 milhões de reais para o nosso município, para a saúde pública, para recapeamento asfáltico, para as necessidades do município. E uma das buscas incessantes que nós temos é a questão da água, do abastecimento de água do nosso município, que eu acredito que em breve nós vamos conseguir os investimentos necessários para poder prestar um serviço de qualidade para a nossa população. Muito bem, prefeito, obrigado por sua participação. Programa Voz Metropolitana, microfone aberto para Batatais, para todas as nossas cidades. Estamos sempre à disposição. Obrigado por sua entrevista aqui, prefeito. Lincoln Fernandes, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. É uma grande satisfação poder participar do seu programa. Eu gostaria de deixar um abraço aqui para toda a nossa região, em especial para a população de Batatais, que tem uma grande audiência aqui no seu programa, né? Frio lá em Batatais, hein, prefeito? De manhãzinha deve estar um frio, hein? O povo manda mensagem aqui, tudo encolhido, hein? De manhãzinha estava bem frio. Então a gente se coloca à disposição. Eu acredito que em breve a gente vai vencer essa pandemia e te convido aqui para poder visitar a nossa cidade, para poder fazer um tour por lá, porque eu acredito que em breve todos nós estaremos de volta aí. Batatais, como instância turística, vai voltar a ter destaque e protagonismo regional aqui na nossa região. Será uma grande honra. Obrigado, prefeito. Agora, 16 para as 9, agradecer o André Luiz também, ouvidor do município. Eu faço um intervalo e voltamos já com a Voz Metropolitana. A Voz Metropolitana é a sua voz. O intervalo é rápido. Daqui a pouco voltamos com a Voz Metropolitana. Está construindo ou reformando? Aproveite a promoção de portões basculantes de ALZ Serralheria. Mais conforto e segurança para sua família. Oportunidade exclusiva ALZ. Portão basculante 3x2,5, fechado ou aberto, incluindo portão social, de R$ 4.600 por R$ 3.800 à vista. É isso mesmo, R$ 3.800 à vista, com modelo à sua escolha e a pronta entrega em toda a região. ALZ Serralheria, Via Norte 900, quase esquina com Pernambuco, em Ribeirão Preto. Está construindo, reformando ou quer trocar o portão da sua casa ou empresa? Reserve o seu que a promoção é especial. 991005916 ou escaneie o QR Code na tela da sua TV. ALZ Serralheria, fabricação própria com 30 anos no mercado, onde você também encontra churrasqueiras e lixeiras a partir de R$ 100 cada. A ALZ ainda fabrica para você churrasqueiras especiais, defumadores de carne, fogões a lenha e a sensação, mini casas de 10 metros quadrados com estrutura em ferro, ideal para rancho,